muito especial com o tema Posicione-se. Qual é o tema? Posicione-se. E o Espírito Santo tem nos dirigido nesses dias dentro de alguns temas que nós temos sido conduzidos como igreja e sendo tratados e ministrados em áreas que nós precisamos nos posicionar. E você sabe que quem não se posiciona, quem não tem atitudes, se torna refém da opinião dos outros, da direção dos outros e do governo dos outros. E eu tenho um lema comigo, que aprendi com o pastor Luiz Hermínio, que ele diz assim: quem se antecipa, governa. E se antecipar não é se precipitar, e nem ser ansioso, e nem ser afobado. Se antecipar é planejar o máximo que você puder. Quem se antecipa, governa. Então, com raras situações, devido ao tempo, às atividades da igreja, do trabalho, do ministério, eu não fujo de problema, irmão. Se eu percebo que uma coisa vai dar problema, eu procuro resolvê-lo o quanto antes. Como eu disse, tem situações que a minha agenda, o meu trabalho, às vezes não permite resolver na hora que eu gostaria. Mas, se tem uma coisa que eu tenho aprendido, é que nós precisamos enfrentar os problemas e não esperar eles piorarem e nem chegar nos cobrando. Você gosta que as pessoas te cobrem? Quem gosta de ser cobrado aí? Irmão, é terrível. Em qualquer sentido. Mas quando você se antecipa, você governa uma situação. Você governa o problema. Você conduz o problema. Mas quando você fica acuado, esperando que ele se resolva, esperando que alguém se posicione por você, isso não vai dar certo. Muito difícil isso vai dar certo. Dificilmente isso vai dar certo. Então, nós precisamos governar. Deus nos chamou para governar. E, dentro de alguns temas, nós temos sido ministrados. Já falamos sobre fé e coragem, vencer o medo, se posicionar nesse sentido. A importância de ser uma igreja de fé, de ousadia, de coragem. Falamos sobre santidade, a importância de ter um posicionamento quanto à nossa vida de santificação. E a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Fomos ministrados sobre a importância de nós tratarmos e nos posicionar com relação aos nossos relacionamentos. Porque, assim como Paulo disse, as más companhias corrompem, destroem os bons costumes, também nós parafraseamos esse texto dizendo que as más companhias destroem as boas decisões. E hoje, nós vamos falar sobre o posicionamento na família. Fala comigo, posicionamento na família. E eu quero que você leia comigo um texto. Antes de eu entrar, eu não sei se deu certo, os meninos colocar a Bíblia para mim, deu certo? Coloca para a gente aí, não sei se vai ficar bom para todo mundo ler, o tamanho do texto, mas eu gostaria de ler um texto que está em 2 Samuel, o segundo livro de Samuel, do profeta Samuel, porque eu creio que essa leitura ela vai ser muito importante para nós revisitarmos um texto emblemático, um texto de um momento na vida de Davi muito emblemático. E o texto de 2 Samuel, eu vou deixar também aberto na minha Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, não deixe de usá-la. Capítulo 11, verso 1 em diante.
capítulo 11, verso 1 em diante, do livro de 2 Samuel. Há algo poderoso aqui. Olha só que maravilha. Dá para enxergar aí, irmãos? Vamos ler então juntos? Acompanha aí. Uma hora a gente lê junto, uma hora vocês vão ouvindo, a gente vai acompanhando. Mesma versão minha, então vamos lá. Vocês acompanham aqui, eu acompanho aqui. Olha só. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra. Qual que era a época, gente? A época em que os reis costumavam ir à guerra. Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. 2. Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois do seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava no terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Verso 4. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação. E ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como iam à guerra. Então disse a Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? E Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com a minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém. Daquele dia seguinte, Davi o convidou para jantar. Vocês estão lendo comigo? Eu leio, eu fico chocado. Eu releio, eu fico mais chocado. Aí eu leio de novo, aí eu entro em choque mesmo. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para a sua casa. Vocês estão prontos? Então segue comigo. Verso 14. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias. Mandou quem? Gente. Quando o pecado entra na vida de alguém, esse alguém fica frio demais. Ele mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto.
Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o hitita, foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Joabe enviou a Davi um relatório da batalha. Disse a seu mensageiro: conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte: por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atirariam contra eles dos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? Por que chegaram tão perto dos muros? Então, quando o rei ficar meio bravo, chateado, porque nosso exército quase morreu, você lembre a ele o seguinte: seu soldado Urias, o hitita, também foi morto. O mensageiro foi a Jerusalém e deu o relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em campo aberto, disse o mensageiro, quando os perseguimos de volta até o portão da cidade. E os arqueiros no alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos. Entre eles estava Urias, o hitita. Olha a resposta do rei. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime. Não se preocupe. Não desanime, não fique triste. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Resumindo, essas coisas acontecem. Essas coisas faz parte da guerra. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morto, chorou por ele. Terminando o período de luto, Davi mandou trazê-lo para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho. Mas o que Davi fez? Fala comigo, mas o que Davi fez? Desagradou o Senhor. Segura aí, que eu preciso que você leia comigo essas coisas. Porque eu tenho a impressão que é só eu que leio. Ou a gente esquece. Capítulo 12. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: deixa eu te contar uma historinha, rei. É bem legal. O senhor vai gostar. Havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à sua casa, ou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então, eu gosto dessa parte, gente, desculpa, mas eu gosto tanto. Não é vingança, não, porque eu me coloco no lugar. Podia ser eu, podia ser você, ou às vezes é a gente mesmo, ou às vezes pode ser de fato a gente mesmo nessa história. Então a gente tem que ter misericórdia, mas que é bom, é bom. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais.
Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Ai, Jesus, e agora vem. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou a tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor, de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e darei a outro homem, e ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de toda Israel. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, seu filho morrerá. Feche os seus olhos, fala assim comigo: Espírito Santo, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Ministra ao meu coração. Não permita que meu espírito fuja do confronto da tua palavra. Eu quero ouvir a tua palavra. Amém. A palavra de Deus é viva e eficaz. Dessa vez eu não vou pedir para você aplaudir, porque eu entendo que nós precisamos reverenciar em silêncio. Porque o que aconteceu aqui foi uma tragédia. E nós precisamos nos posicionar em família. O tema da nossa série é decisões, posições, decisões que destravam destinos. E quando nós falamos de posicionamentos na família, nós estamos falando de decisões que salvam ou destroem gerações. Preste atenção. Em Gênesis 18, verso 19, o texto diz: porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Fala comigo: Deus me escolheu para que ordene os meus filhos e a minha casa, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Deus revela um princípio aqui muito poderoso. Ele confia promessa a quem assume responsabilidade familiar. Família, irmãos, é um projeto divino. Deus não errou quando Ele criou a família. Quando o posicionamento espiritual dentro de uma casa se perde, o preço é pago por gerações. E nós estamos num tempo em que a família continua a ser banalizada, hostilizada, ridicularizada, antiquada e para o mundo falida. Mas eu quero lembrar vocês essa manhã, você que me assiste, você pela internet, você que está aqui, falo com todas as letras e convicção. O mundo pode falar o que quiser, as pessoas podem falar o que quiser, as ideologias e os pecados podem se multiplicar, mas desde que o mundo é mundo e desde que Deus criou o céu e a terra e criou a família e consequentemente a igreja, tudo já passou, movimentos vieram e se foram, ideias surgiram e ideias foram embora, mas a família continua de pé. Ela continuará sendo uma célula máter, ela continuará sendo uma base. A família, a igreja e a família são coisas intrínsecas, interligadas. E a minha Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Meu irmão, família nasceu no coração de Deus e ninguém vai acabar com isso. Mas Deus ainda continua
procurando homens e mulheres que se posicionem por sua casa. O ataque que nós sofremos hoje com a família, ele não é só cultural, ele é espiritual. A Bíblia nos ensina que quando líderes espirituais se omitem, a casa adoece. Quando se posicionam, a família é preservada. Eu quero deixar uns conselhos para você, e orientações. E o primeiro é: o posicionamento errado de um líder pode destruir uma casa. Fala comigo, o posicionamento errado de um líder pode destruir uma casa. Agora voltemos ao texto que nós lemos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, rei estabelecido, adorador sensível, líder espiritual de Israel. Mas uma palavra-chave surge no texto e no momento dessa história. O texto diz, no tempo, verso 1 do capítulo 11 de 2 Samuel, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Irmãos, preste atenção. O problema não começou quando ele estava olhando Batseba nua tomando banho. Começou quando Davi saiu do lugar onde ele deveria estar. O pecado, naquele momento, não entrou diretamente pelos olhos. Ele entrou pela omissão de não estar aonde ele deveria estar. A queda de Davi não foi um tropeço meramente moral, isolado. Foi o resultado de uma liderança espiritual enfraquecida no lar. Irmão, olhe para cá. Esse tem sido o problema de muitas famílias. Não é que Deus errou. Não é que Deus deixou de ser o Deus da família. É porque os seus deixaram de estar posicionados e no devido lugar. Eu não sei você, mas eu já passei por momentos na minha vida de erros, de pequenos acidentes e problemas, e chegava em casa e uma frase clássica da minha mãe ou do meu pai era: aonde você estava? O que você estava fazendo? Ah, mãe, eu estava ali, estava tal lugar, fiz isso. Ela falou, sabe por que isso aconteceu? Porque você estava no lugar errado, com as pessoas erradas, na hora errada. Irmãos, Deus nos deu uma posição. A Bíblia fala que nós somos chamados para sermos reis e sacerdotes, para termos uma liderança séria na nossa casa. Um milagre não vai cair do céu quando você tem que estar orando, quando você tem que estar cuidando do teu casamento, cuidando dos teus filhos, cuidando da tua família, pagando um preço de oração. E por favor, não me venha com essa conversa que você está orando. Não me venha, porque se você estivesse orando, muitos dos seus problemas não estariam acontecendo. Então quer dizer, pastor, que se eu orar não vou ter problema? Não é sobre problemas triviais da vida, naturais da vida. Eu digo de batalha espiritual, porque casa aonde Adão não fala, Eva não fala, a serpente vai falar. Casa aonde não há liderança espiritual, alguém vai liderar aquele lugar. Ora, nenhum lugar fica desocupado. Nenhum lugar fica sem liderança. Alguém vai se levantar para cuidar daquele lugar. Então perceba, Davi comete um erro. No tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi foi um dos maiores guerreiros de guerra, maior soldado de guerra. Davi não perdia a batalha, Deus era com ele, mas ele era bom de espada, ele sabia brigar. O lugar dele era na trincheira, o lugar dele era na batalha, não era na ociosidade, não era naquele descanso, no dia errado, na hora errada. É tão triste porque
os soldados dele era tão bem treinado que quando ele manda chamar Urias, o homem que ele fez a maior tragédia contra a vida dele, e ele pede para o homem ir para casa na tentativa de fazê-lo convencer que o filho era dele. O homem era tão leal, tão bem treinado pelo seu próprio exército, por Joabe e por Davi, que ele disse: não, eu não vou dormir na minha casa, eu não seria desleal com os meus companheiros. Davi estava tentando montar o seu pecado de uma estratégia tão bem feita na sua cabeça, só que ele esqueceu que ele estava provando do seu próprio veneno, ou melhor, da sua própria instrução, porque ele sempre foi um soldado leal de guerra. Ele nunca foi desleal. Ele teve chance de matar Saul, ele não fez. Ele sempre foi muito justo, leal, correto. O que ele podia esperar dos seus subordinados? O que é que ele podia esperar dos seus soldados? Lealdade, fidelidade. Então, o homem não vai para casa. Gente, a Bíblia fala, você leu comigo, ele embebedou o homem, nem bêbado o homem foi para casa. Será que esse cara era treinado? Será que esse cara era homem de guerra? Ele não foi nem dar um beijo na mulher, ele não foi falar, oi meu bem, ele não fez, ele não teve coragem, porque para ele seria uma desonra para os seus companheiros de guerra na trincheira. Irmão, Davi começou o seu pecado quando ele se omitiu no seu posicionamento. Quando nós como igreja deixamos de estar posicionados no lugar que Deus nos mandou estar, deixamos de fazer o que Deus mandou a gente fazer, eu preciso te alertar, se prepare para as tragédias. A Bíblia fala que mesmo com arrependimento genuíno, fala comigo, o pecado foi perdoado. Só que as consequências, irmãos, permaneceram. Quais foram os impactos? Eu não tenho tempo para falar tudo, mas eu vou citar para você. Olha o que acontece na casa de Davi. Um dos seus filhos, chamado Aminon, começa a ter desejo sexual pela própria irmã. E como se não bastasse, ele convence as pessoas que lhe cercam, inventa uma doença, como se ele estivesse doente, e pede para o pai, pede que a minha irmã Tamar venha cuidar de mim. Eu gostaria que ela cuidasse de mim. E o pai, achando que estava fazendo bem, libera a filha para cuidar dele. Ela prepara uns bolos para ele comer. E quando ela vai levar os bolos para ele, ele agarra ela e disse para ela, vem minha irmã, deite-se comigo. E ela fala, meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus, você vai desgraçar com a sua vida e com a minha também. Não faça isso. E ele cala a boca, agarra ela e violenta ela sexualmente. Agora olha como isso é coisa espiritual e do diabo. Lê depois o texto. Ele acaba de ter relação com ela, ele acaba de abusar dela. A Bíblia fala, e veio sobre Aminon um nojo sobre Tamar. Ele fala, sai daqui, tira essa mulher daqui. E isso perante a lei era pior ainda, porque além de ela ser abusada e ela ser exposta publicamente, isso acabaria com a reputação dele e também mancharia a vida de Tamar. E ela sai, coloca a cinza na cabeça, rasga as suas vestes. Tragédia montada. Chega no palácio a notícia, seu filho Aminon abusou da sua filha Tamar. Eu não sei você, mas se fosse eu no lugar de Davi, eu pensaria assim, o meu pecado. Deus me perdoou, mas o profeta falou que a consequência ia entrar na minha casa. Eu tenho certeza, e a Bíblia fala que Davi chorou, lamentou. O tempo passou, o outro irmão, chamado Absalão, viu o que estava acontecendo com a sua irmã Tamar. Ficou tomado de ódio pelo irmão Aminon. Ele ficou desesperado. E talvez você na história fique comigo assim, pastor, eu também ficaria. Isso é um absurdo. Pois é, meu irmão, eu preciso lembrar você que isso é espiritual. O diabo entrou e começou a destruir os próprios filhos. Não se alegre com a ação maligna. Então Absalão monta uma estratégia. E nessa estratégia, ele mata o irmão Aminon. Como se não bastasse o enredo. A Bíblia fala que mais na frente, Absalão
ele se rebela contra o próprio pai, faz uma ruptura de autoridade, e ele conspira contra o pai, o reinado, tentando tomar o lugar do próprio pai. Irmão, no vocabulário popular, pensa numa bagaceira. Como diz o nordestino, pensa numa bagaceira total, irmão. A espada e o sangue, a vergonha entrou na casa do homem segundo o coração de Deus. O Espírito Santo nos chama nesta manhã a abrir os nossos olhos espirituais, a abrir o nosso entendimento espiritual. Nem toda confusão é uma confusão boba, nem todo probleminha de família é uma coisa boba. Nós não podemos espiritualizar tudo, mas também não podemos deixar de espiritualizar. É preciso ter discernimento, porque muitas vezes o diabo está entrando na nossa casa com a sua espada, porque nós mesmos permitimos. Escute, irmãos, Davi venceu gigantes fora da tua casa, da sua própria casa, mas falhou em proteger o próprio lar. Sabe o que isso significa, irmãos? Fala para o seu irmão assim, ó. Sabe o que significa isso? Irmão, unção não substitui caráter. Chamado público não compensa omissão privada. Não é porque você vem para o culto, ergue as mãos e adora, canta, dobra o joelho, que você é membro da igreja, que isso vai deixar você ileso das investidas de Satanás para destruir a tua casa. O primeiro lugar que nós devemos estar é no lugar do combate e da guerra. Todas as vezes que a minha esposa afrouxava na oração, quando ela morava com os pais dela, a confusão aumentava. Porque Deus falou com ela, através de homens e mulheres de Deus, que Deus tinha levantado ela para ser intercessora da casa dela, da família dela. Os meus sogros tinham problemas sérios, não tinham uma fé firme, viviam em confusão. E ninguém pagava um preço de oração. E eu não estou dizendo que meus cunhados não oravam, mas naquele contexto Deus havia levantado ela. E nós já tínhamos casado, começo de casado, começavam os problemas. E aí você pode dizer, mas aí você casou. Pela minha família. Eu preciso voltar. Isso foi uma batalha travada por anos. Por anos. Existe um lugar chamado lugar secreto, que toda vez que eu e você negligenciamos ele, o diabo encontra autoridade para entrar na nossa casa. Existe um lugar chamado trincheira espiritual de batalha, que não tem ninguém que vai lutar por você, é você e Deus. Você pode ter intercessores, pode ter pessoas orando por você, mas tem lugares em Deus que você precisa estar. O lugar de Davi estava estabelecido, porém ele omitiu, ele fugiu da sua posição. Meu irmão, nós precisamos estar posicionados na nossa casa. Quem entra, quem sai, o que fala, o que dirige, o que influencia as ideias, os pensamentos, os relacionamentos da nossa casa. Nós precisamos ser seletivos. Davi perdeu dentro de casa. Dentro de casa. Você pode falar comigo? Fala comigo. O posicionamento errado de um líder destrói uma casa. Em segundo lugar, o posicionamento firme de um homem pode salvar toda a família. Ao contrário, e eu aqui não estou diminuindo Davi morreu de velho. Deus o perdoou, mas as consequências foram inevitáveis. Eu sempre costumo dizer para vocês,
você pode impedir alguém de plantar uma árvore frutífera, mas você não pode impedir, depois que ela foi plantada, dos frutos aparecerem. Depois que você plantou a árvore frutífera, não tem como impedir, os frutos vão vir. Ao contrário, nós vemos um homem chamado Noé. Eu não vou ler todos os textos porque não dá tempo, mas Noé, a Bíblia fala que Deus achou graça violenta, moralmente destruída, o cenário era terrível, mas Noé estava posicionado em Deus. Em toda a terra, Deus olhou e achou graça em Noé. A Bíblia fala, no verso 5 de Gênesis, capítulo 6, toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era continuamente má. Este era o cenário. Mas o verso 9 do capítulo 6 de Gênesis diz assim: mas Noé andava com Deus. Ah, pastor, os meus vizinhos são complicados. Os meus parentes são complicados. É que o senhor não sabe, pastor, o meu trabalho é complicado. Irmão, pode ser complicado em qualquer lugar. O ambiente de fora não contamina o de dentro. Se você anda com Deus, é você que dita o caminho, não os outros. Se você anda alinhado com o céu, é o céu que a sua geração destruísse a sua casa. E você diz para mim, não é fácil, meu irmão, pastor, é complicado. Eu me pergunto para você, irmão, quantos crentes Noé tinha para congregar? Quantos irmãos em Cristo Noé tinha para falar, gente, vamos lá em casa fazer uma oração? Quantos? Quais foram os amigos, a multidão que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram? Eles tinham a eles mesmos e Deus, diante de uma Babilônia inteira. Perceba, é posição, é decisão, é uma convicção. Não influencia, não me governa, não entra, porque eu e a minha casa serviremos a Deus o Senhor. Então ele não tinha ninguém, mas ele andava com Deus. E quantas vezes eu atendi pessoas dizendo, pastor, na minha casa só eu sou crente. E eu dizia, glória a Deus, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e as pessoas da sua casa. Deus não precisa de uma multidão, de um coletivo para salvar. Ele precisa de uma pessoa. E ele escolhe Noé. Escute, já estou terminando. Noé não foi perfeito, mas ele viveu alinhado com o céu. A decisão exigiu dele uma fé extrema, radical. Deus manda Noé construir algo que ele nunca tinha visto. Chuva em escala global, juízo divino e salvação por meio da arca. É por isso que ele está na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. O verso 7 diz, e pela fé, Noé preparou uma arca para a salvação de sua casa. Você está preparando a arca para salvar a tua casa? Você está cuidando dela? Você está construindo ela? Está edificando ela? Como que está a arca que vai salvar a sua casa? Como que está? Tem buraco? Está rachado? As portas estão abertas, as janelas estão vulneráveis? Tem colocado piche? Tem fechado os buracos, as brechas? Noé confiou na palavra, não nas circunstâncias, e ele liderou sua família pelo exemplo e não pelo discurso. Resultado,
Verso 1 do capítulo 7 de Gênesis: entra tu e toda a tua casa na arca. Uma decisão preservou sua família, garantiu a continuidade da humanidade e estabeleceu uma nova aliança. Fala comigo assim: a obediência de Noé salvou gerações. Irmão, se o evangelho é só sobre você, se o evangelho é só sobre mim, então nós entendemos tudo errado. Se quando você santifica a sua vida, quando você vem para o culto, quando você ora, você só pensa em você e nos seus filhos, você entendeu errado. O evangelho não é só para você e para a sua casa, é para gerações futuras. E eu tenho uma convicção que todo o pecado que a nossa geração tolerar, a próxima vai abraçar, vai agarrar. Tudo que você, como a sua família hoje, com seus filhos, você tolera, pode se preparar, os teus filhos vão fazer pior. Se você for frouxo na sua posição nesses dias, os seus filhos vão ter braços abertos para o pecado, para a destruição. Porque a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando crescer jamais se desviará dele. É princípio. Pode observar as pessoas que não têm escola, não têm base familiar, espiritual, moral. É uma batalha, não é impossível, mas é uma batalha para converter, é uma batalha para a pessoa entender, é uma batalha para a pessoa viver, porque ela não tem a base. Por isso, eu louvo a Deus, por exemplo, para os meus pais. Meu pai conheceu Jesus depois de jovem, já depois de 18. Mas eu creio que esses casos, os processos têm que ser intensos. Era monte, era jejum, era vigília, saía do trabalho de pedreiro, cansado, igreja, oração, porque ele sabia que se o encontro dele não fosse radical, ele não ia conseguir. Cada um sabe dos seus limites. Então, irmão, escute: Noé foi ridicularizado antes de ser honrado. Tem gente que está querendo honra, mas não paga preço. Você quer ser honrado, quer que a sua família seja honrada, mas o que é que você faz para que a sua família seja honrada? Ele preferiu a aprovação de Deus ao invés do aplauso dos homens. Quem se posiciona hoje protege a próxima geração. Meus irmãos, Noé enfrentou tudo e todos. Ele tinha que trabalhar, construir uma arca, envolver os filhos na construção e convencê-los que aquilo ia acontecer. A minha avó morreu dizendo: meu filho, vigia, filho. Você fica atento que Jesus está nas portas, hein? Jesus está voltando. Você não brinca não, que o negócio é sério. Eu ouvia isso o tempo todo. A minha avó morreu. Eu carreguei o caixão da minha avó com os meus primos, com os meus familiares. A mãe da minha mãe, a mãe do meu pai. E ela não viu Jesus voltar. Mas o que ela está dizendo? Mantenha-se vigilante, mantenha-se na rota, mantenha-se posicionado. Porque como você não sabe o dia e a hora, então você precisa estar pronto. A sua casa precisa estar pronta. Fala para o seu irmão: a sua casa precisa estar pronta. Então, como foi que Noé liderou? E como nós devemos liderar? Irmão, não adianta você falar para o teu filho: filho, tem que orar, viu? Você ora? Não. Ele vê você orando? Não. Pastor, mas eu não oro para ele ver. Pois é, você não ora para ele ver, mas você precisa orar para ele ver. Porque na pedagogia espiritual também é assim. As pessoas precisam ver para aprender. Como que faz? Como que ora? A mamãe fala que tem que orar, mas não vejo ela orando. E se você orar bastante, buscar bastante, for intencional, for perseverante, for, sabe, dedicado, inevitavelmente, os seus filhos vão ver. Você vai ter momentos que vai cruzar ali com um momento de você buscando a Deus. E ainda além disso, você reúne a sua casa para buscar a Deus. Não tem GC lá ainda, tudo bem, mas pode ter culto doméstico. Reúne teus filhos, reúne tua esposa, quem estiver lá, fala: gente, vamos buscar a Deus. No caso da minha mãe, era algo assim, muito voluntário, muito espontâneo.
A gente estava assistindo televisão, no meio do filme, ela chegava, pegava o controle, desligava. Nós vamos orar agora. Mãe, estava no meio do filme. Pelo amor de Deus. O Espírito Santo me incomodou, olha agora, nós vamos orar. Mãe, por favor, mãe, não pode esperar um pouquinho. Agora! Para tudo! Irmão, e tinha dia que até o senhor João entrava na roda. O homem era espiritual, mas tinha dia que Deus movia ela, ó, vamos orar. Irmão, e ela, que interessante. Nós começamos a orar, passava 1, 2 dias, acontecia algo terrível. E eu falava, meu Deus, ainda bem que a gente orou, hein? Graças a Deus. Eu louvo a Deus, porque isso nos forjou num lugar posicionado em Deus. Você precisa ser a principal referência espiritual na sua casa. Os teus filhos, a tua mulher, o teu marido pode até admirar o pastor, a pastora ou alguns irmãos líderes da igreja, mas as primeiras pessoas que eles têm que admirar como servos e servas de Deus se chama você. Ele tem que olhar para os pais e dizer: os meus pais são homens de Deus, mulher de Deus e homem de Deus. A esposa tem que olhar para o marido e falar: o meu marido é um homem de Deus. O marido tem que olhar para a esposa e dizer: a minha esposa é uma mulher de Deus. A referência começa em casa. Fala para o seu irmão assim, ó: ensine pelo exemplo. Famílias espirituais. Terceiro e último. Famílias precisam de liderança espiritual e intencional. Fala comigo. Famílias precisam de liderança espiritual e intencional. Nós conhecemos bem o texto, e eu não vou me aprofundar nele. Josué 24:15 diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué declarou publicamente, assumiu responsabilidade e estabeleceu direção espiritual. Escute, irmãos, casas sem direção espiritual serão moldadas pela cultura e pelo pecado. Eu vou repetir para você não esquecer. Casas sem direção espiritual serão moldadas pela cultura e pelo pecado. Então o que eu faço, pastor? Lidere a sua casa com ações práticas. Estabeleça tempo com Deus no seu lar. Vamos abrir um GC. Reúna a tua família no culto doméstico. Ore com e pelos teus filhos. Tome decisões espirituais claras. Não seja omisso. Quando o teu filho te perguntar algo, dizer: filho, Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso não é pecado. Mas isso não convém para você, meu filho, porque você não é filho das trevas, você é filho da luz. Filho, isso não é pecado, mas não convém para você, você é nazireu, você é separado, escolhido por Deus. Isso não é sobre pode ou não pode, é sobre valores. É sobre como eu me posiciono, como eu caminho, como eu creio. Porque se a nossa fé está sendo pautada só pelo que pode ou que não pode, pecado ou não é, então está tudo errado, irmão. Porque não é mais por uma direção de andar com Deus, é só o medo de ir para o inferno. Quando eu fico, é pecado ou não é? Pode ou não pode? Pastor, pode fazer tatuagem ou não pode? Irmão, não é sobre isso. Isso é trivial. As minhas decisões não podem ser pelo medo de ir para o inferno. Elas precisam ser baseadas pelo desejo de não perder o relacionamento íntimo com Deus. É isso que nós precisamos. Eu concluo dizendo: ainda bem que nós temos o Cristo ressurreto. Ele é o restaurador das famílias. Jesus veio para restaurar o que foi quebrado, redimir as histórias familiares e reconciliar o que foi ferido. Olha que poderoso. Onde houve o erro de Davi, houve perdão. Onde houve fidelidade de Noé, houve recompensa. E onde há Cristo, há restauração. Guarde isso.
apesar de todo o contexto de Davi, onde houve o erro, e a Bíblia diz mais profundamente assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde houve sacrifício, renúncia, por um tempo, houve recompensa. E Noé entrou na arca com toda a sua família. E ele teve a oportunidade de recomeçar a história da humanidade. Irmãos, entenda algo espiritual. Em muitas famílias aqui, Deus levantou você como um agente, um atalaia, um canal de bênção que vai redimir a sua casa, que vai recomeçar uma nova história. Eu louvo a Deus pelas minhas avós, tanto parte de pai, parte de mãe. As nossas famílias, irmão, se você, um dia que eu parar para contar em detalhes a história das minhas famílias, por parte de pai e de mãe, você diria assim: pastor, para você ser um pastor, realmente é um milagre. Porque pensa em duas famílias perturbadas. Vício, prostituição, todo tipo de pecado, de bagunça tinha na casa dos meus pais, dos meus avós. Mas um dia o Cristo ressurreto entrou na nossa casa. Ele encontrou duas mulheres, uma chamada Alcina e a outra chamada Gilda, que no seu desespero disseram: Senhor, eu não aguento mais, eu já fui num banda aqui, banda, mesa branca, todo tipo de lugar, eu não aguento mais. E um dia Jesus encontra elas. Elas se rendem a Jesus. E aí você fala assim: pastor, tudo resolveu. Não, aí que começou a guerra. Chegava em casa e encontrava o meu pai sujo, bêbado, de um contexto de ter ido para um baile e voltou bêbado e caiu no rio. Era o outro que puxava a faca para querer matar o irmão. O outro endemoniado nos pensamentos, queria destruir os sobrinhos. Uma batalha, um trai o outro, um contra o outro, uma guerra, vícios, palavreado baixo, o tempo todo palavrão, 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 uma xingaria, uma gritaiada. Este era o cenário. Elas chegavam do culto. O meu avô, várias vezes, por parte de mãe, foi buscar minha avó dentro da igreja. Eu não quero você no meio dos crentes, dando dinheiro para pastor. E puxava ela, levava para casa. Uma guerra. Mas elas não desistiram. Elas perseveraram. Elas se posicionaram e disseram: chega, de agora em diante vai ser diferente. E aguentaram, irmão, aguentaram. E eu louvo a Deus porque elas aguentaram. Porque se elas não tivessem aguentado, eu não seria pastor de vocês hoje. Elas suportaram. Clamaram, pagaram o preço. E viram os seus maridos se renderem a Jesus. Seu João Sanfoneiro, que tocava a música do mundo, tocando louvor na igreja. Eu nunca esqueço meu avô tocando um dos hinos que ele mais gostava de cantar, do Matos Nascimento. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver o fogo descer. Só os velhos vão lembrar disso. Eu vi o meu avô tocar Asa Branca, que não há problema também, viu? Mas era um outro contexto. Não era nem a música, era o contexto que ele vivia. E vi meu avô tocar, eu quero ver. Porque o Jesus ressurreto muda, cura, liberta, restaura, salva, batiza com fogo do Espírito. Ele faz milagres, Ele faz o impossível acontecer. Meu irmão, eu não sei o tamanho do cenário que você está, mas se você comprar uma briga, põe para o inferno. A Bíblia fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se você se posicionar, o diabo não vai ter vez na sua casa. Então nós precisamos nos posicionar. Noé se posicionou e teve recompensa. Davi se posicionou, se arrependeu, mas teve que lidar com as consequências. É uma escolha. Qual o caminho?
Famílias não se perdem de uma vez. Os problemas da sua casa não acontecem de uma vez. É aos poucos. É uma omissão aqui. É o distanciamento da palavra aqui. É o distanciamento da oração aqui. É o distanciamento do jejum ali. É o distanciamento do lugar do culto. É o distanciamento no lugar de guerra. Da intercessão. Da imposição de mão pelos teus filhos. Da oração como casal. O diabo vai entrando. Ele vai ganhando terreno. E você vai se omitindo e a destruição vai entrando. Mas quando você se posiciona, quando você decide, as coisas mudam. Você enfrenta uma guerra, mas Deus entra na guerra com você. Hoje Deus está falando conosco. Quem se levantará por sua casa? Quem se levantará pela sua família? E aí eu preciso repetir o texto de Josué. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos a Deus o Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: eu não sei você, porque eu não posso cuidar da tua vida. Só Deus. Fala para ele: mas eu e a minha casa serviremos a Deus o Senhor. Eu vou fazer essa pergunta novamente. Se você tiver coragem, você levanta as suas mãos e diga: eis-me aqui. Quem se levantará por sua casa? Quem se levantará pela sua família? Quem se levantará pelos seus? É o tempo de uma igreja posicionada. Uma igreja posicionada. As portas do inferno não podem contra a nossa casa. Aleluia! Fique de pé no seu lugar para nós orarmos. Oh! Aleluia, aleluia, aleluia. É tempo de posição, irmãos. É tempo de posicionamento. Não adianta você querer culpar a igreja, os irmãos. Ele teme quem anda com Deus. Ele teme quem é conhecido no mundo espiritual. Quem tem uma vida com Deus. Ele não teme cargos. Ele não teme posições humanas, títulos. Ele teme pessoas cheias do Espírito Santo. Que quando oram, o céu ouve e o céu responde. O ano está só começando. Como é que você vai conduzir a tua casa? Como que você vai conduzir teu casamento? Como que você vai conduzir teus filhos? Como que vai ser tua vida espiritual? Não depende do pastor, não depende do seu vizinho, do seu patrão, depende de você e Deus. Todo apoio e ajuda é bem-vinda, mas a decisão mais importante começa no teu coração, na tua mente, em dizer: diabo, aqui você não tem vez. Aqui você não entra. E como dizem minha mãe, se entrar vai levar fogo. Vai levar fogo. Aleluia. Quantos aqui querem fazer uma oração debaixo dessa palavra? Diga amém. Vamos fazer um tempo aqui de 1 minutinho, 1 minuto e meio, orando em favor da família, da sua família, das nossas famílias da igreja, dos seus parentes. Vamos levantar esse clamor. Deus da família. O nosso Deus continua sendo o Deus da família. A minha e a sua família não é perfeita. E ela nem vai ser, mas ela não pode ser desalinhada com o céu. O céu precisa governar a nossa casa. Oh Espírito Santo de Deus, nesta manhã de ceia, nós, ó Pai querido, levantamos um clamor como igreja, pelas famílias desta casa, pelos casais desta casa, pelos filhos dessa casa, pelas mulheres dessa casa, pelos homens dessa casa. É tempo da tua igreja estar posicionada no lugar de guerra. Oh meu Deus, levanta a tua igreja com autoridade,
O Senhor disse, ó Pai querido, que na autoridade do Senhor nós pisaríamos serpentes e escorpiões. Pai, nós não aceitamos a destruição da nossa casa, dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa fé, da nossa família, do nosso casamento, do nosso lar. Senhor, Tu és o Deus da restauração, Tu és o Deus da reconciliação, Tu és o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou. Pai, começa a visitar as famílias, começa a entrar agora em cada casa, em cada lar, em cada casamento, em cada mente, em cada coração. Meu Deus, traga um avivamento nas famílias, traga um avivamento nas famílias, em cada casa, em cada lar, um avivamento nos casamentos, um avivamento nos filhos. Traga um avivamento, Deus, um avivamento. Satanás, você que tem se levantado contra as famílias da igreja, contra os casamentos da igreja, tem entrado na mente, no coração, principado e potestades que lutam contra a família, bata em retirada agora. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando no nome do Senhor Jesus. Solta esta família, solta esse casamento, solta esta casa, solta este lar, solta essa mente, solta esse coração. Que haja libertação, libertação, cura, reconciliação nas famílias, famílias, famílias restauradas. Deus da família, Deus da família, Deus da família. Erga as suas mãos e diga: Deus da família, Deus da família. Diga: Deus da família. Diga: Deus da família. Mais forte, diga: Deus da família. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: Satanás, você não manda na minha vida, você não manda na minha casa. Na minha casa só tem um rei, e o nome dele é Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, oh, ei, celebre, celebre, celebre. Oh, cante assim comigo, cante assim comigo, ó. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Vamos, vamos. E eu vou confiar somente. Ei, não vou. Mais uma vez, eu vou construir. Diga. E eu vou
Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Ti. A nossa casa está aos Teus pés. Os nossos filhos são Teus, são herança do Senhor. E nós consagramos a nossa casa a Ti. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ainda nesse clima de oração, Pastor Edson, vem aqui ler a leitura da ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante. Vamos fazer a leitura da ceia. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que beberem, porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice do Senhor sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem juntamente contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Vamos consagrar o pão. Erga as suas mãos. O pastor vai dirigir a oração e nós vamos consagrar juntos esse pão. Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, assim como o Senhor naquele dia ergue o pão e disse: este é o meu corpo, que foi partido por vocês, eu estou entregando-os em sacrifício a cada um de vocês. Então, assim como nós partilhamos, ó Deus amado eterno, deste pão, aleluia, que o Senhor, ó Deus, possa, em nome de Jesus, trazer à nossa memória tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz, aleluia, o seu sacrifício, ó Deus amado eterno, que todos os dias da nossa vida nós possamos render graças em adoração, pois o sacrifício para nós era insuportável, mas o Senhor assim se entregou. Na noite em que o Senhor Jesus tomou o pão, Ele deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Ergue as suas mãos também para consagrarmos o cálice. Vamos consagrar o cálice. Pai, nós também consagramos este cálice. Pai querido, a Tua palavra nos diz que há vida no sangue. A vida está no sangue. E o Senhor deu toda a sua vida. O Senhor derramou todo o seu sangue naquela cruz para nos dar a vida. Oh Pai querido, que este sangue continue nos purificando, nos livrando, nos libertando, nos redimindo, não apenas, ó Pai, do que é mais importante para a salvação eterna, mas nos redimindo todos os dias, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de viver, no nosso comportamento, na maneira como nós temos caminhado aqui na terra, seja uma expressão, ó Pai, de quem foi redimido por Ti naquela cruz. Pai, nós consagramos que ao participarmos possamos ter a renovação da aliança garantida pelo Teu sangue contigo e uns com os outros. Pai, também abençoamos os oficiais da Tua casa que vão compartilhar a mesa do Senhor, os cálices, os pães, as bandejas, que nós possamos, ó Pai, de bom grado e mãos limpas, compartilhar diante do Senhor a comunhão da mesa, em nome de Jesus.
Amém. Dê um aplauso a Jesus. Os oficiais podem entregar. Tome o seu lugar em adoração, em oração. Esperemos uns pelos outros. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Você que já pegou o pão, se você puder, fique de pé no seu lugar. Vamos participar juntos. Segura o pão na sua mão. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Diga comigo, obrigado, Senhor. Como eu sou grato. Eu não mereço tamanho amor, bondade e misericórdia. Mas como a tua palavra diz, a tua bondade e misericórdia são a causa de eu não ser consumido. E a tua palavra diz que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Me seguirão todos os dias. Obrigado, Jesus. Permita-me participar desta mesa tão privilegiada. É uma honra, Jesus, sentar à mesa contigo. Eu renovo a minha aliança. Não é com o Jesus morto, é com o Jesus vivo. Eu renovo a minha aliança com o ressurreto. Comamos todos em nome de Jesus. Aleluia. Segura, aleluia, o cálice na sua mão. Oh, aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. E diga comigo, eu tenho uma aliança. Aliança com Deus. Aliança de sangue. Diga, eu estou aliançado, entrelaçado com o meu Deus. Eu sou de Deus e Deus é meu. Eu sou um com Ele e com os meus irmãos. Diga comigo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados e potestades, o mundo de cima ou de baixo, nada e ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Salvador.
olhando para o seu cálice, diga para ele com fé: tragada foi a morte pela vida. Fala: ó morte, onde está a sua vitória? Tragada foi a morte pela vida. O meu Redentor vive para sempre. Aleluia! Participemos todos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agradeça a Deus com as suas palavras, com o seu coração, com gratidão ao Senhor. Expresse a Ele o teu coração, seja grato. Essa mesa é uma honra, é um privilégio fazer parte desta mesa da comunhão, do pão, da aliança que nos garante vida eterna. Oh, oh, aleluia, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Tu és digno, tu és maravilhoso, tu és Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te adoramos. Oh, aleluia, 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 aleluia. Porque Ele vive, diga para Ele: posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida, ela está onde? Está nas do meu Jesus. Que vive está, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive. Oh, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há. Oh, mas eu que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pela última vez, que está nas mãos, que está nas mãos do meu Jesus, Ele vive para sempre, para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, eu te agradeço por esta manhã. O Senhor continue conosco nesse primeiro dia desta semana que se inicia, deste novo mês que está iniciando, mês de fevereiro. Que não nos falte fé, que não nos falte amor, não nos falte graça, perdão, bondade. Espírito Santo, que nós sejamos uma igreja posicionada na palavra, que a nossa casa esteja posicionada em Ti, e as portas do inferno não tenham poder de atentar contra nós. Eu te abençoo, meu irmão, para que você possa viver tudo que Deus tem reservado para a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que
Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sobre a tua casa, a tua vida e família, hoje e para sempre. Se você crê e recebe, diga amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Que Deus te abençoe. Dá um abraço aí em 10 irmãos. Um domingo abençoado. E vai na paz de Jesus. Irmãos na internet, fiquem com Deus também. Deus te abençoe.